bisavô, avô, pai e eu. O que isso aqui tem a ver com a minha vida? Eu vou te explicar agora nesse vídeo. Vou explicar para vocês como isso aqui, atrasou a minha vida durante 30 anos. Meus relacionamentos eram horrorosos, abusivos, minha vida não saía do lugar e eu estava totalmente estagnado, sem saber o que estava acontecendo, quem era eu, por que eu era aquele cara abusivo, por que eu era aquele cara beberrão, por que eu era aquele cara que achava que tudo tinha que ser do meu jeito. Presta atenção nisso aqui, que isso vai virar uma chave na tua cabeça. Para eu entender quem era eu, o que o Abraão estava fazendo, por que estava fazendo o que eu estava fazendo, foi na terapia que eu descobri que eu precisava buscar 3 gerações para trás de mim. Ou seja, meu bisavô, por parte de mãe, meu avô, marido da minha avó, por parte de mãe, e o meu pai. Tudo isso que eu disse, como eu estava, eu fui olhar para cá, fui pesquisar com a minha avó quem era o meu bisavô, o pai dela. Aí ela me disse, na verdade eu pesquisei com a minha mãe. Aí minha mãe me disse que meu bisavô era um cara rígido e queria tudo do jeito dele. Tratava mal a minha bisavó, não dormia junto com a minha bisavó, isso minha avó me contou. Ou seja, meu bisavô tinha um relacionamento com a minha bisavó horroroso, disfuncional. E o que aconteceu? Minha avó nasceu e viu todas essas coisas acontecerem no relacionamento dela. Ou seja, minha avó conheceu o meu avô. Quem era o meu avô, pai da minha mãe? Tratava mal, queria tudo do jeito dele. Meu avô teve um adendo, viciado em jogo. E mais um, mulherengo. Minha letra tá horrível, né? Mas segue que vocês vão entender. Um casamento horrível. Nasceu minha avó. Minha avó conhece o meu avô. Quem era o meu avô? Tratava ela mal, era tudo do jeito dele. Um adendo, viciado em jogo. Outro adendo, mulherengo. Então percebam que daqui para cá as coisas evoluíram para mal. Porque além das mesmas coisas que meu bisavô tinha, que meu avô tinha, ainda teve outros 2 acréscimos, que era o vício em jogo e era mulherengo. Meu avô traía a minha avó. Minha avó, para se livrar do pai dela, aceitou se casar com meu avô. Beleza. Nasceu a minha mãe. Nasce minha mãe e presencia tudo isso aqui. O que acontece? Minha mãe conhece meu pai. Quem era meu pai? Essas mesmas características o meu pai tinha, com um adendo. Meu pai era agressivo, ou seja, batia na minha mãe. Meu pai tinha as características do meu bisavô e as características do meu avô. Minha mãe presenciou isso tudo. O que minha mãe fez? Casou-se com meu pai. Quem era meu pai? Isso tudo, e ainda batia nela. Ou seja, olha como as coisas vão evoluindo daqui para cá e daqui para cá. Vão sempre ficando piores. Pegou? Meu bisavô era esse cara. Minha avó presenciou isso. Referência masculina. O que ela fez? Casou-se com meu avô. Meu avô era igualzinho ao meu bisavô. O que acontece? Minha mãe presencia isso tudo e casa-se com meu pai. Quem era meu pai? Exatamente o meu bisavô e meu avô. Aí tem um detalhe aqui. Qual é esse detalhe? Meu bisavô não queria que a minha avó se casasse com meu avô. Sabe por que meu bisavô não queria que minha avó se casasse com o meu avô? Porque ele estava querendo proteger a filha dele de um cara igual a ele. Isso é inconsciente.
Ele não tinha consciência de que vou proteger a minha filha porque esse cara é igual a mim. Mas ele sente, frequência, esse cara é tão lixo quanto eu. Então, meu bisavô não gostava do meu avô. O que meu bisavô falou para minha avó? Se você se casar com ele, você está fora de casa e não volta mais. Assim minha avó fez. Meu bisavô, ele era tão rígido que fez com que minha avó saísse de casa e aceitasse esse tipo de relacionamento. Por quê? Para fugir daqui e para ter alguém na vida dela que amasse ela igual o próprio pai amou, sendo rígido, sendo tudo do jeito dele, tratando mal a esposa e não estando junto. O relacionamento da minha avó foi exatamente isso aqui, com adendos, com vício em jogo. Meu avô não ajudava em casa, meu avô traía a minha avó. Tenho até lembranças desse momento aqui. Olha como foi piorando a situação até minha mãe casar-se com meu pai. Meu pai era tudo isso, mas agressão. Meu pai batia na minha mãe. Ou seja, cresce a minha irmã, nasce a minha irmã, depois nasce eu. Aí que tá o pulo do gato. Quem Abraão se tornou durante todos esses anos em que minha vida não aconteceu, em que todos os meus relacionamentos foram horríveis, eu era abusivo. Tem vídeo no meu canal aí falando sobre relacionamento. Vai na playlist de relacionamento, eu vou deixar ela aqui no card, que você vai entender o que aconteceu. Porque lá eu entreguei minhas dores, quem eu era, o que eu fazia. Então o que acontece? Nasce Abraão, presencia todas essas questões, tem a genética do meu pai, e o que acontece? Abraão se torna todas essas situações. Abraão se tornou durante esses 30 anos em que eu vivi uma vida parada, relacionamentos horrorosos, abusos, traições. Eu não tive, graças a Deus, porque eu consegui parar antes fazendo terapia, eu não evoluí daqui para cá. Eu não fui, tendo todas essas características, eu não tive isso, que eu não era agressivo, eu nunca agredi nenhuma namorada que eu tive. Graças a Deus. Por quê? Porque a terapia me fez descobrir todas essas questões. Porque tudo estava na minha genética. Tudo que aconteceu com meu bisavô, com a minha avó e o meu avô, minha mãe e meu pai, criaram o Abraão. Aqui a minha cabeça explodiu. Por que minha vida estava se encaminhando para isso aqui? Eu estava honrando a minha família de relacionamentos disfuncionais, fazendo exatamente as mesmas coisas que meu avô. Meu pai era beberrão, meu pai era mulherengo, meu pai era viciado em bebida, cigarro. Tudo isso era o Abraão. Até eu fazia terapia e ver que eu estava seguindo, meu pai ainda estava vivo, e eu ver que eu estava seguindo o mesmo caminho do meu pai. Aí, tempos depois, meu pai morreu. Sozinho, morreu lá com a lata de cerveja do lado e um cigarro. Morreu sozinho porque não queria ajuda de ninguém. E eu estava indo para esse mesmo caminho. Mulherengo, fanfarrão, maltratava no sentido de trair, de não tratar bem mesmo minhas namoradas. Eu estava indo para esse mesmo caminho. Aí eu olhei para essa história. Eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu falei de um amigo meu que ele morreu cheirando cocaína. O que acontece? O comportamento dele vai fazer com que outras pessoas não morram da mesma coisa. Por quê? Porque vão aprender com esse comportamento disfuncional. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para esse comportamento meu e o comportamento do meu pai para entender o caminho que eu estava seguindo. Isso tudo aqui, é matemática. Isso aqui é a equação da minha vida. Todos esses comportamentos somados antes de eu nascer deram esse resultado do Abraão. O Abraão se tornou o mesmo cara, o mesmo vagabundo, o mesmo mulherengo, o mesmo traidor, o mesmo abusivo. Graças a Deus eu não evoluí, eu parei. Agora eu estou evoluindo
para melhor. Ou seja, eu vou honrar a minha família de forma funcional, a não ter um relacionamento igual a esse aqui, a não morrer igual o meu pai morreu. Entendem? Como isso aqui, ó, mostra quem é você. Então você quer mudar a tua vida, quer entender o que está acontecendo, por que tua vida não está andando, você precisa olhar para isso aqui, ó. E é exatamente o que eu faço na terapia. Vamos buscar lá quem era, quem foi, o que aconteceu. Depois tua avó, teu avô, quem era, o que aconteceu. Depois teu pai e tua mãe, quem eram, o que fizeram. Depois, bingo, tem você. Ou seja, bisavô mais avô mais pai mais eu. Resultado foi esse aqui, ó, disfuncional até os 30 anos. Hoje, quem me conhece há muito tempo entende quem é o Abraão. Falam comigo, eu tenho feedbacks. Cara, quem foi a pessoa que você se tornou? Você é outra pessoa. Como você conseguiu isso? Por isso hoje eu ajudo pessoas. Por isso hoje eu consigo entregar a cura e a melhora de um comportamento, porque eu faço a pessoa olhar para tudo isso na vida dela. Então, antes que você bata numa terapia, olha para isso aqui, ó. Olha para a tua família, olha para a tua retaguarda, e você vai entender quem você se tornou por causa dos seus familiares. E se você conseguir mudar, você vai honrar a tua família para melhor. Não fazendo as mesmas coisas que eles fizeram. Você vai conseguir mudar e criar uma família funcional, criar um relacionamento funcional, trabalhos funcionais, amizades funcionais. Se não, a tua honra ao teu pai e à tua mãe vai ser isso aqui, ó. Tem uns stories de uma amiga que perguntou: Abraão, tá na Bíblia lá, a gente tem que honrar pai e mãe, tem que fazer tudo por eles? Fazer tudo por eles não. Fazer para eles, que é o quê? Honrar de forma funcional. Não fazer tudo para eles porque eles querem, porque tem que ser do jeito deles. Eles aprenderam de uma forma. Lá atrás foi punk. Hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, a gente pode fazer muito melhor. Então, deixar para finalizar aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores, depois da terapia, para fazer melhor ainda.